E se eu te dissesse que tem uma parte da tua mente que é pouco conhecida, mas que é uma das que mais influencia a tua vida, talvez sem que tu perceba? Hoje eu convidei essa parte para tomar um cafezinho aqui comigo. Vamos descobrir o que ela tem para nos dizer? Eu sou a Rebeca, psicóloga, e o vídeo de hoje ele se conecta com o último que a gente conversou aqui sobre a gente não entender o que a gente está sentindo. Se tu não viu ele ainda, eu vou deixar ele aqui. Resumidamente, naquele outro vídeo, a gente falou sobre nós termos uma parte na nossa mente que é puramente emocional, sensível e subjetiva. E é comum que a gente viva uma vida inteira como se essa parte não existisse ou se ela não fosse muito importante. Quando, na verdade, ela tem um papel muito significativo, funções muito específicas, e que quando a gente deixa ela de lado, alguns problemas costumam aparecer. E normalmente é nessa hora que a gente costuma pensar sobre isso. Hoje eu te convido a sentar para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que ela está fazendo aí. Se essa parte se personificasse aqui do meu lado e viesse conversar com a gente, eu penso que a primeira coisa que ela diria é que ela é muito mais natural e orgânica do que a gente imagina. Algo que é bacana de a gente pensar quando a gente fala sobre mente é que a gente está falando sobre funcionamento cerebral. Parece algo meio abstrato e eu não sei se já aconteceu contigo, mas é muito comum que a gente tenha uma visão de que a mente é uma coisa e o corpo é outra, como se fosse mental versus físico. E esse mental como se fosse algo meio misterioso ou quase espiritual. Quando na verdade os processos mentais, eles são nada mais, nada menos do que o nosso cérebro em funcionamento. Elas são uma coisa só e estão completamente integradas. E essa parte, como qualquer outra do nosso corpo, ela merece e precisa de muita atenção e cuidados para funcionar bem. A segunda coisa que eu penso que esse lado nos falaria num café é que ele está por aqui há muito mais tempo do que a gente imagina. Conectando com o que eu falei antes também, essa região responsável no nosso cérebro por processar as emoções, ela já está presente muito antes da gente nascer, ainda na gestação. Ela tem um alto desenvolvimento ainda na infância, o nosso famoso sistema límbico, e ele se desenvolve muito antes da nossa parte mais racional, que é responsável por entender e organizar todas essas informações. Ou seja, nós somos seres emocionais muito antes de seres racionais. Olha que interessante. É muito comum a gente dar muito valor para o nosso lado mais lógico, racional, que é inteligente, que planeja, memoriza, presta atenção, tem a capacidade de aprender. E esse lado ele é maravilhoso mesmo, ele merece todo esse reconhecimento. Mas na verdade ele foi o último a chegar. É como se fosse o irmão mais novo da família, mas não é só esse irmão que mora aí. Como diz Damásio, famoso neurologista, nós não somos máquinas de pensar, nós somos máquinas de sentir que pensam. Olha que curioso que o lado que a gente costuma dar menos valor e espaço na nossa vida é aquele que é mais antigo na nossa história. A terceira coisa que eu penso que esse lado nos diria nesse café, depois de se apresentar, dizer que ele é normal do nosso funcionamento cerebral e de que ele está aí há muito mais tempo do que a gente imagina, eu penso que ele falaria o porquê ele está aí. Se ele é uma das partes mais antigas da nossa mente, o que será que ele ainda está fazendo aí hoje? Qual a função que ele tem? Aqui, ao meu ver, é a grande virada de chave, porque dessas informações vem muito conteúdo importante. O nosso sistema emocional, ele não é nada mais, nada menos do que um radar ou uma bússola interna que a gente tem dentro da gente. E o que eu quero dizer com isso? São as nossas emoções a parte responsável por mostrar o que está acontecendo dentro da gente, no ambiente ao nosso redor, muito antes de a gente ter qualquer consciência racional sobre isso. De uma forma bem resumida, são as emoções as responsáveis por identificar quando há algum perigo ou uma ameaça e tem a função de garantir a nossa sobrevivência, apresentando, por exemplo, o medo, a raiva, o nojo. Elas também são aquele elo invisível que tem entre a gente e os nossos relacionamentos,
trazendo conexão e informações sobre o que acontece nesse entre, como por exemplo, o amor, a saudade, a culpa, a vergonha. Elas também trazem uma mensagem importante sobre o significado que as coisas têm para nós. E nessa hora, elas estão apontando para a nossa identidade. O que isso significa? São as emoções que vão começar a mostrar o que te incomoda, o que é importante para ti, o que te toca e o que te move na vida. Olha aqui demais essa função que elas têm. E é justamente por isso que elas vão ter também um papel muito fundamental nas nossas escolhas de vida, na motivação que a gente tem para fazer as coisas ou até na ausência de motivação para outras. E também elas vão trazer nortes importantes sobre o rumo que a gente quer trazer para a nossa vida. Isso não significa zerar agora o teu lado racional e fazer tudo o que tu sente, mas justamente a gente começar a prestar mais atenção para o que esse lado está trazendo de informação, o que ele está querendo dizer. Daí costuma vir informações muito boas e importantes. Tu lembra que no outro vídeo eu falei que esse lado ele costuma trazer mais respostas do que dúvidas? É justamente por isso. Ele realmente funciona como uma bússola interna. Como é para ti observar isso? Para algumas pessoas, isso que eu estou falando soa algo muito óbvio, mas para muitas outras não é nada óbvio. Pode ser que tu esteja me ouvindo agora e ache até que é um pouco confuso ou estranho, e é bem assim mesmo, faz parte, tu vai ver que aos pouquinhos isso vai fazendo mais sentido. Tu já parou para pensar em quantas coisas caem por terra quando a gente começa a entender como funciona a nossa mente emocional? Por exemplo, eu imagino que tu já ouviu por aí ou tem inclusive essa sensação interna. Sentir emoções é sinal de fraqueza, homem que é homem não chora, homem que é homem não sente medo. É só engolir o choro e ser forte. Isso aí é frescura, isso aí é mimimi. Às vezes pode ser que tu até discorde dessas frases, mas lá no fundo isso soe como verdade quando tu tem algum contato com as emoções de alguma forma. Essas são mentiras que a gente costuma ouvir constantemente na nossa cultura, isso é reforçado de muitas formas, infelizmente, e que no momento que a gente começa a carregar isso, a gente pega um fardo muito grande para a nossa vida. E por quê? Quando a gente acaba vivendo dentro dessas regras e dentro dessa forma de ver as emoções, a gente nega, na verdade, o funcionamento mais básico do nosso cérebro. Não é assim que a nossa mente funciona. Mas a gente pode negar isso? Pode. O único problema é que quando a gente faz isso, como qualquer outra parte do nosso corpo que é negligenciada, a tendência é que ela adoeça e gere consequências negativas muito pesadas para nós. E como eu sempre faço questão de te falar, eu não estou te dizendo isso para te criticar ou para gerar nenhuma culpa. Infelizmente, nós temos motivos para se relacionar com as emoções dessa forma. A maioria de nós não aprendeu a como gerar esse relacionamento. Nós temos motivos para estarmos deixando as emoções de lado. Mas o meu objetivo com esse vídeo é fazer um convite para que tu olhe um pouco mais para esse lado na tua vida, para que tu pense sobre isso que a gente conversou hoje, observa como que tu vê as tuas emoções, como é a tua história com esse lado, como é que tu vê isso nos outros, nas pessoas que tu conhece. Tinham emoções, né, dentro da tua casa de infância, como é que isso era tratado? E dentro dessas observações, o meu convite é que aos pouquinhos tu possa ir fazendo as pazes com esse lado, se tu quiser. Para nós que gostamos das coisas muito racionais e lógicas, soa meio estranho assim no início, não costuma fazer muito sentido essas coisas que a gente está conversando. Mas tu vai ver que aos poucos, enquanto tu vai conhecendo, tem uma lógica interessante por trás. Ela é diferente do que a gente está acostumado, mas ela é coerente sim. Muito obrigada pelo teu tempo aqui comigo, por ter topado esse café com esse lado emocional que veio conversar com a gente. Se tu gostou desse vídeo, se fez sentido para ti, eu vou adorar saber. Se quiser comentar aqui embaixo ou deixar o teu like. E a gente se vê na próxima.